Alô Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Barcelona tentou, mas não conseguiu a remontada contra o Atlético de Madrid, né? Falei no vídeo de ontem que se criou todo um clima, tava aquele clima favorável para a remontada do Barcelona. O time tentou, o time faz 2 a 0 no primeiro tempo, como o Hansi Flick queria. No segundo tempo tem um gol ali do Marc Bernal, né? O 3 a 0 ali faltando 20 minutos para acabar o jogo. O Barcelona teve ali cerca de 25, 26 minutos contando com os acréscimos para marcar o quarto gol e levar para a prorrogação. Mas esse gol não chegou. O Barcelona tentou a remontada, mas o Atlético de Madrid conseguiu segurar. O Atlético de Madrid de volta a uma final de Copa do Rei. 13 anos depois, né, a oportunidade, o Atlético de Madrid disputou a final da Copa do Rei com o Real Madrid lá na temporada 2012 e 2013. Com o Cholo Simeone, o Atlético de Madrid volta à sua segunda final de Copa do Rei. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, sobre a não remontada do Barcelona, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho aí você que segue a gente aqui. Mas é isso, galera, o Barcelona deu um show, foi um grande jogo do Barcelona, acho que melhor não poderia ser. Se a torcida do Barcelona esperava um jogo, o jogo era esse, assim, como o Barcelona tem que jogar, como o Barcelona vai jogar, do jeito que jogou hoje. Um jogo muito bom do Barcelona, com destaque para Pedri, Lamine Yamal e Rafinha de novo. Claro, outros nomes também foram muito importantes no jogo de hoje, mas assim, o Pedri foi o cara do jogo. O Barcelona conseguiu controlar o Atlético de Madrid o tempo inteiro. O Atlético de Madrid que dá muito trabalho ao Hansi Flick, né, nos jogos contra o Barcelona. Não foi tão efetivo no jogo de hoje, poderia ter marcado um gol ou outro, principalmente na primeira etapa, mas não conseguiu. E muito por conta do grande jogo do Pedri, do Marc Bernal, do Cubarsí, que jogou muito o Cubarsí, o Gerard Martínez. Então, assim, partidaça do Barcelona, o time tentou, mas no fim não deu. O Barcelona no final a perna pesou. A gente percebia os jogadores extenuados dentro do campo, né? Tanto que quando acaba o jogo, todo mundo cai no chão ali, tava sem perna. O Pedri, por exemplo, não tinha condição de jogar 90 minutos e acabou jogando o jogo inteiro, né? Por conta das circunstâncias de jogo, o Pedri acabou jogando o jogo inteiro, jogou demais. O Atlético de Madrid era mais ou menos esse plano mesmo, né? Segurar o Barcelona era uma vantagem muito confortável. Você tomar 4 gols. Para você ter ideia, o Simeone levou 4 ou mais gols em 5 oportunidades em todo esse tempo que ele tá no Atlético de Madrid, né? Então, assim, foram poucas as oportunidades que o Simeone levou 4 ou mais gols. E aí conseguiu, né? Segurar o Barcelona do Hansi Flick, que tentava chegar à sua segunda final consecutiva de Copa do Rei. Flick surpreendeu na escalação, né? Eu não imaginava que ele colocasse o João Cancelo e ele colocou o João Cancelo de lateral esquerdo. Depois o Cancelo teve que ir para a direita por conta da lesão do Koundé. E depois disso o Cancelo ficou do outro lado por conta que até o Baldé se machucou. Então o Barcelona com 2 problemas nas laterais, já visando o Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, né? Que é o Jules Koundé e o Baldé. Então o Barcelona tentou surpreender, mas aí algumas mexidas tiveram que voltar ao seu ponto inicial por conta das lesões. Mas é isso, o Barcelona o jogo inteiro tentando, né, amassar o Atlético de Madrid. Os primeiros 25 minutos ali o Atlético de Madrid conseguiu segurar bem o Barcelona, né? Não me lembro assim, um chute do Yamal, um chute do Rafinha, mas nenhuma chance assim. Olha, meu Deus, que grande chance do Barcelona. O Musso depois começou a aparecer. E aí vem a boa jogada do Yamal no lance do escanteio. O Yamal jogou muito bem hoje no lance do escanteio. O Marc Bernal estava na área e marcou o primeiro gol do Barcelona. Já no finalzinho, o Pedri sofreu o pênalti para o Rafinha marcar o 2 a 0 e aí toda aquela pressão, né? Você vai para o intervalo com 2 a 0, a missão cumprida, a missão do Barcelona era ir para o intervalo com 2 a 0, a missão cumprida, tudo. Então, o segundo tempo vai ser um inferno. Acabou que em alguns momentos o Atlético de Madrid conseguiu controlar muito bem. Outro ponto positivo da escalação do Barcelona foi que ele veio com o Gerard Martin e o Cubarsí na defesa. E os dois jogaram demais, atuação impecável da defesa do Barcelona. Aquelas situações de lance de linha de impedimento, a defesa exposta, quase não aconteceu no jogo de hoje. O Griezmann poderia ter feito um gol, o Lukman também, mas assim, quase o Atlético de Madrid não teve oportunidades de castigar a grande deficiência do Barcelona
na sua defesa. Então, assim, partida impecável, muitas interceptações do Bernal, do Cubarsí, do Martim, dos próprios laterais, né? Ora o Cancelo, ora o Baldé, até sair por lesão. Então, assim, impecável, muito. A defesa foi impecável hoje. Era a grande incógnita, né? Como será que o Barcelona vai atacar? E será que vai conseguir segurar o Atlético de Madrid? Conseguiu segurar o Atlético de Madrid. E por muito pouco, assim, não levou o jogo para prorrogação. Marco Bernal, né? 2 gols, artilheiro do jogo. E lances de bola parada, né? De chegada na área. O Marco Bernal tem esse poder de ser um volante de chegada. E aí os 2 gols. E ele tem estatura, então é um volante alto, habilidoso e de muita estatura. E aí aconteceu dele estar dentro da área para marcar o primeiro e o terceiro gol do Barcelona. Mas eu queria destacar primeiro, assim, o jogo do Pedri. Sabe, eu falei ontem no vídeo pra vocês e que a ideia era que o Pedri jogasse 75 minutos, mas ele disse assim, hoje esse jogo é meu. Se o Barcelona for virar, vai passar por mim. E foi o que ele fez, sabe? Controlou o jogo inteiro, pegava a bola, girava ali no próprio eixo, né? Para os volantes do Atlético de Madrid. O Coque em alguns momentos, tendo que marcá-lo de forma individual, né, na caça, na perseguição, não tinha chance, assim. O Pedri, para parar o Pedri hoje, era 2-3, assim, cercando, tirando o espaço. Partida impecável, controlou o jogo do começo ao fim, já no final sem perna, né? Até vi uma brincadeira no Twitter dizendo assim, olha, o Pedri, se esse jogo for pra prorrogação, o Pedri só joga na Copa do Mundo, porque assim, o Pedri não tá 100% fisicamente. E aí eu não ficaria surpreso se no próximo jogo contra o Atlético Bilbao, que é um jogo muito dificílimo do Barcelona no Campeonato Espanhol, o Pedri nem seja relacionado. Sim, por conta que o Pedri não tá 100%, o desgaste hoje foi muito grande, então... Mas assim, eu queria destacar, eu já falei aqui em outras oportunidades, o Pedri é a cabeça pensante do Barcelona. Se o Yamal no final vai levar os créditos por ser o grande jogador, que o Yamal é o grande jogador do Barcelona, assim, até por nível de estrelismo, de status, mas a cabeça do time é o Pedri. O cara que pensa o jogo do Barcelona é o Pedri. Então, não cabe assim, sabe? A atuação impecável do Pedri. Não há um A assim. Não há um A pra você dizer assim, o Pedri faltou isso, faltou aquilo. Não tem nada. O Pedri jogou demais. O Yamal também foi muito bem, terminou o jogo com uma assistência, né? Não chegou o gol em jogo grande, né? Como eu falei aqui há algumas semanas. Mas o Yamal muito bem, eu acho que hoje não tem muito o que cobrar do Yamal. E claro, né, a gente tem que dar o valor ao Ruggeri. O Ruggeri muito bem na marcação do Lamine Yamal. Quando teve condições ali, sem estar em desvantagem com o Lamine Yamal, principalmente na velocidade, o Ruggeri foi bem. Fora que o Atlético de Madrid montou aquele esquema para o Yamal separado. E o Yamal ainda assim foi muito perigoso para o Barcelona. A parte feia da atuação do Lamine Yamal é que ele tentou cavar pelo menos um pênalti e uma falta perigosa. O jogo inteiro, ele passou o jogo inteiro tentando cavar uma falta, um cartão. E o De Burgos Bengoechea não caiu na dele. Em nenhum momento o Yamal tentou trapacear, né? Em todo momento o Yamal tentou trapacear, tentando cavar uma falta, um pênalti. Então, assim, o Yamal bem, mas dá que dá esse ponto negativo para a atuação do Lamine Yamal no jogo de hoje, que ele estava tentando cavar o tempo inteiro. Rafinha, né? Rafinha, outro destaque do Barcelona. Ou também mencionei aqui no canal, né? Quando eu passei a falar mais sobre o Barcelona, como o Rafinha é o coração do Barcelona e a gente percebeu... Você pega a atitude do Barcelona no jogo da ida e jogo da volta, e você vai nomear um cara, e esse cara é o Rafinha, sabe? Atuação muito boa do Rafinha também, fez um gol de pênalti. Terminou o jogo também super cansado, né? Ali por volta dos 70, 80 minutos, ele baixa as meias, porque assim, não tinha mais condições. E o Barcelona ficou muito próximo. Acho que o que é que faltou pro Barcelona não empatar o jogo e levar o jogo pra prorrogação? Faltou o Lewandowski. O Lewandowski fez muita falta, porque o Ferran não tá no momento inspirado do clube. O jogo muito ruim, assim, do Ferran, não de coletivo, mas assim, na hora de fazer o gol, ele não fez, sabe? Ele teve 2 chances ali no primeiro tempo, que, cara, o Ferran em bons momentos, ou o Lewandowski, teria feito. Então, assim, faltou profundidade no ataque do Barcelona, porque o Ferran não tava bem, o Lewandowski tava machucado, e no final faltou força, né? No final do jogo, faltou aquela pressão final dentro da área, né? Bota todo mundo dentro da área, cruzamento dentro para a área, e não aconteceu. O Barcelona acabou que no final nem foi tão efetivo assim, nem foi tão perigoso, e o Atlético de Madrid conseguiu segurar. Já indo pro lado do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid
entrou pra segurar mesmo, não há pra dizer assim... Ah, o Simeone... Não, o plano do Simeone era esse, sabe? Não levar 4 gols. Conseguiu levar 3 e não levar pra prorrogação. Mas assim, você pega a motivação do Atlético contra o Barcelona muitas vezes, né? E não falo isso nessa eliminatória, mas no jogo em si, que como às vezes a motivação do Simeone com o Barcelona e com o Real Madrid é totalmente diferente, eu acho que isso deixa pequeno o Atlético de Madrid em alguns momentos. E você vê como hoje era um conformismo do Simeone, sabe? Se o Barcelona, se o Barcelona chega a empatar e virar o confronto, o Simeone tava tranquilo, a gente não ia ver um certo conformismo, sabe? Que com o Real Madrid, infelizmente, pro Atlético, pra torcida do Atlético de Madrid, existe toda uma diferença que às vezes faz mal pro clube, pro tamanho do clube, né? Existe mesmo que se entregar ao Barcelona, porque se você o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Então, existe muito isso. O Simeone, eu acho que poderia ter armado um plano de jogo melhor, não só de entregar, né? O Atlético de Madrid tem futebol para jogar de igual para igual pro Barcelona, e em alguns momentos hoje eu achei o time um pouco meio que assim, calma, vamos esperar, sabe? Não, e poderia ter ido para cima, até nem levado o terceiro gol, por exemplo, mas o Simeone, o plano era esse mesmo, não vou levar 4 gols do Barcelona. Um destaque, fora, claro, os caras da zaga, né? O Llorente, o Pubi, o Rankico, o Ruggeri, o Johnny. Apesar que com a bola no pé, o Johnny e o Coque deveram muito, principalmente do primeiro tempo. Mas assim, tirando os caras da defesa, o Musso foi bem, né? O Musso questionado aí, não sei o que, numa goleira titular. O Musso foi bem. Mas assim, partidaça do Antoine Griezmann, que talvez esteja se despedindo do Atlético de Madrid, né? Deve jogar em outro mercado, um mercado mais alternativo. Mas assim, partidaça do Antoine Griezmann. Principalmente em muitos momentos o Atlético de Madrid conseguia aquele fôlego a mais, porque o Griezmann tava segurando a bola, dominando, achando um espaço ou outro. Jogo completo assim do Antoine Griezmann, dos homens da frente do Atlético, o Griezmann foi o melhor em campo de longe. O Julian Álvares não jogou bem, hoje o Álvares não jogou bem, né? E é um pouco melancólico, né? Você vê essa temporada do Julian Álvares que prometia muito, mas aí já no final ele não tá tão bem. Passou por uma seca de gols nos últimos jogos, aí contra o próprio Barcelona que acabou a seca, mas não foi bom o jogo do Julian Álvares. O Sorloth entrou muito mal, entrou errando tudo. O Lukman também muito frágil, estava na marcação do Yamal no lance do gol do Barcelona, mas assim, ofensivamente o Atlético de Madrid não ofereceu tanto perigo assim, tanto que o Giuliano Simeone foi muito importante mais na parte defensiva do que atacando, ele mal apareceu no ataque no jogo de hoje. O Atlético de Madrid até poderia ter feito um gol, né? O Griezmann perdeu um gol aos 27 minutos ali, um pouquinho antes do primeiro gol do Barcelona. E o Lukman no finalzinho, também antes do gol do segundo gol do Barcelona, que poderia ter meio que sentenciado a eliminatória e não teria toda esse clima de remontar do jogo, porque estaria tipo 1-1, né? Ou 1-0 para o Atlético de Madrid. Mas é isso, jogo bem legal, assim. Jogo bem legal entre Atlético de Madrid e Barcelona. A gente esperava um jogo animado, foi com 3 gols, aquele jogo que você assiste, mas olha, será que o Barcelona vai virar? Ficou aquele gostinho em alguns momentos que o Barcelona viraria, mas não aconteceu. O Atlético de Madrid está de volta a uma final de Copa do Rei depois de 13 anos e está esperando o clássico do País Basco, o clássico entre Real Sociedad e Bilbao, né? O Bilbao vai até San Sebastián amanhã, na quarta-feira, para enfrentar a Real Sociedad. A Sociedad que venceu o jogo da ida por 1-0, tem a vantagem, tá mais em forma do que o Atlético de Bilbao. Então, o mais provável é que a final seja entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, lá no dia 18 ou 19 de abril, em La Carturra. Você gostou do vídeo? Se chegou até aqui, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Valeu, gente. Até a próxima. O Real Madrid volta a campo na sexta-feira, então na quinta-feira eu vou trazer conteúdos para vocês, né? O Real Madrid em crise, uma crise sem fim, lesão do Rodrigo. Talvez eu faça um vídeo separado para explicar toda a situação do Rodrigo, toda a crise do Real Madrid, mas aí ficaria para nesta quarta-feira. Valeu, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Valeu e até a próxima.